Olá, sou a doutora Maria Ferreira. Vem que a doutora explica. Hoje iremos falar de usucapião e relatar alguns casos em que os herdeiros poderão ingressar com a aquisição de imóvel usucapião. A usucapião é um meio de adquirir a propriedade de um imóvel pelo uso contínuo e ininterrupto ao longo do tempo, desde que preenchidos certos requisitos legais. No contexto dos herdeiros, existem algumas situações específicas em que eles podem pedir a usucapião de um imóvel. Vamos analisar 7 casos em que isso pode acontecer. 1. Usucapião por posse exclusiva de um dos herdeiros. Se apenas um dos herdeiros ocupa e cuida do imóvel por muitos anos, sem oposição dos demais, pode haver usucapião. É necessário comprovar que o herdeiro em questão exerceu posse exclusiva, como se fosse o proprietário único, e que os outros herdeiros não reivindicaram o imóvel. O prazo depende do tipo de usucapião, geralmente 10 a 15 anos para a usucapião ordinária ou extraordinária. 2. Usucapião em caso de abandono do imóvel pelos demais herdeiros. Se os outros herdeiros abandonam o imóvel e não mostram interesse, o herdeiro que continua morando e mantendo o imóvel pode pedir usucapião. Ele deve demonstrar que exerceu posse com exclusividade e sem interrupção. 3. Usucapião de imóvel não partilhado em inventário. Se um imóvel ficou fora do inventário por erro ou omissão e um herdeiro ocupa e mantém o bem por muitos anos, ele pode tentar usucapião. O prazo para usucapião vai depender do tipo de posse e da eventual existência de título de propriedade. 4. Cônjuge supérstite que permanece no imóvel. Quando um dos cônjuges falece e os herdeiros não reivindicam a posse, o viúvo, pode pedir usucapião se permanecer no imóvel por tempo suficiente. Isso ocorre especialmente quando há abandono dos demais herdeiros. 5. Usucapião de imóvel ocupado antes do falecimento do proprietário. Se um herdeiro já exercia posse qualificada do imóvel antes da morte do proprietário, por exemplo, morando e cuidando do imóvel, ele pode completar os requisitos para usucapião após o prazo determinado. O essencial é comprovar que ele exercia posse de forma exclusiva e como se dono fosse. 6. Usucapião de imóvel dividido de fato entre os herdeiros. Quando os herdeiros dividem um imóvel de forma não oficial, mas na prática cada um passa a morar separadamente em uma parte, é possível pedir usucapião de sua fração determinada. O herdeiro deve demonstrar que exerceu posse exclusiva de uma parte do imóvel e que os outros não contestaram isso. 7. Usucapião em caso de compra informal entre herdeiros. Se um herdeiro comprou a parte de outro informalmente, sem escritura pública, e passou a ocupar o imóvel como único dono, pode tentar usucapião. Aqui, o herdeiro deve provar o pagamento e a posse pacífica e ininterrupta por anos. Conclusão. Os herdeiros podem pedir usucapião desde que consigam demonstrar posse exclusiva, contínua e ininterrupta, com intenção de dono e sem oposição. Cada caso tem suas peculiaridades, e em muitos é recomendado buscar apoio jurídico para não ter problemas na regularização do imóvel. Se quiser saber qual tipo de usucapião se aplicaria melhor ao seu caso, posso te ajudar a analisar. Balança Casa.